Sexta-feira é dia de quadro Showbiz aqui no Real Time. E hoje a gente conversa com o cineasta e crítico de cinema Felipe Haureluch sobre o processo de seleção do representante brasileiro por uma vaga no Oscar. E também vamos falar sobre toda a economia envolvida aí na campanha para que um filme seja bem recebido pela Academia. Bom dia para você, Felipe. Seja muito bem-vindo aqui ao Real Time. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite. Ansiosos aí pelo Oscar de domingo, né? Pois é, né? O Felipe, a gente tem visto algumas críticas aí na forma como o Brasil escolhe o filme que vai representar o país na categoria de melhor filme estrangeiro. Uma delas é de que o Brasil indica o filme muito tarde e que isso prejudica um pouco a campanha dos escolhidos. Eu queria que você explicasse para a gente como é que é feita essa escolha no Brasil e como é que você vê esse trabalho no momento. Então, Marcelo, para o pessoal que está em casa aí entender, quem é responsável pela escolha do nosso representante na categoria Melhor Filme Internacional é a Academia Brasileira de Cinema. Então, monta-se uma comissão anualmente para fazer essa seleção entre alguns trabalhos inscritos que tem que se enquadrar em algumas regras técnicas e também de exibição comercial. O que acontece é que essa comissão ela tem sido montada nos últimos anos, né, especialmente nesse último ano também, foi uma questão que foi por esse caminho, muito em cima da hora, sabe, Marcelo? Porque a gente precisa enviar, quando eu falo cada país, né, cada país pode enviar um representante para essa categoria, precisa enviar esse representante para ele ser considerado e aí sim distribuído entre os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Então, é a nossa instituição aqui, brasileira, que é a responsável por formar essa comissão, né, estabelecer os prazos para os produtores brasileiros poderem fazer essa inscrição e aí participar do processo interno que vai enviar o nosso representante lá para Los Angeles. Parece que teve uma comissão aí para dar sugestões, né? Como é que foi feito esse trabalho? Você acha que essas sugestões foram acolhidas? Você acha que a coisa pode melhorar? Pois é, teve sim, Marcelo, teve essa comissão, eu fiz parte inclusive dessa comissão, né? E isso vem muito de um histórico que eu tenho no estudo do porquê que o Brasil nunca ganhou um Oscar. Espero muito que a gente quebre isso nesse domingo, né? Que seja o nosso primeiro Oscar. Mas eu sempre estudei esse assunto e até sugeri ali no final de 2021, começo de 2022, algumas mudanças nesse processo de escolha para ele se tornar mais capacitado, né? Para a gente chegar com mais competitividade na disputa do Oscar. Mas não fui sozinho, né? Eu não fiz isso de forma isolada, teve um grupo que participou junto comigo dessa comissão e a gente sugeriu algumas boas práticas que outros países como Alemanha, França, Itália, México, que são países que volta e meia, ano sim, ano não estão indicados nessa categoria, acabam fazendo. Parte das sugestões foi acolhida sim, né? Então hoje, por exemplo, a gente já tem um processo de pré-escolha, né? Antes do escolhido oficial a gente tem uma pré-lista com 6 filmes, a gente teve uma ampliação no número de pessoas que fazem parte da comissão, mas ainda é um trabalho insuficiente. Eu acho que a gente ainda precisa profissionalizar isso um pouquinho mais. E o ponto central, Marcelo, é o prazo. O Brasil, infelizmente, mais uma vez, enviou muito em cima da hora o seu representante, que era um representante até, se a gente for pensar, um pouco óbvio, né? Mandou bem lá no Festival de Veneza, ganhou o prêmio de melhor roteiro. Mas por que não a gente antecipar em um mês esse processo de escolha para a gente ter mais condições de fazer a campanha nos Estados Unidos? Seria essencial. No caso do Ainda Estou Aqui, se tivesse havido essa escolha 1 ou 2 meses antes, o que mudaria, por exemplo, na campanha do filme? Olha, mudaria que a gente já saberia que esse era o nosso representante de forma oficial e poderia direcionar esforços nos processos, nos programas de campanha. Só para você entender, Marcelo, lá nos Estados Unidos estão concentrados mais ou menos de 70% a 75% de todos os membros que votam no Oscar. Então, é muito importante que as pessoas que moram lá conheçam os filmes, né, que estão concorrendo para lembrarem deles na hora que eles estão de frente para a cédula. Então, são eventos de perguntas e respostas, exibições, compra de espaço publicitário nas grandes mídias, revistas, sites, e tudo isso se faz com planejamento, com orçamento, e quanto mais tarde você chega, menos espaço você tem, porque você começa a competir com muito mais títulos. Se a gente antecipa, a gente consegue se planejar melhor e ocupar esses espaços de forma mais estratégica. A gente sabe o peso que um Oscar tem, e mesmo uma indicação ao Oscar tem, para fazer um filme explodir no cenário internacional, aí ser assistido por milhares ou até milhões de pessoas. Isso demanda também investimento, né? Você falou de orçamento aí para promoção. Existe um orçamento aqui do Brasil para esse tipo de promoção? E eu também queria entender quais são os gastos envolvidos nessa promoção.
Então, existe um orçamento oficial que é concedido pelo governo brasileiro através da Agência Nacional do Cinema, Ancine, mas é um gasto, é um valor muito baixo, Marcelo. Ele gira em torno hoje de R$100 mil, que se você transforma em dólar, é o preço de um anúncio em uma revista de grande circulação no meio cinematográfico internacional. Então, não é o suficiente, tá? E acaba dependendo muito ou de parceiros privados ou dos próprios produtores do filme conseguirem alguma parceria internacional, distribuidores e tudo mais. Ainda Estou Aqui se beneficiou de duas coisas. Primeiro, a Sony Pictures Classics, que fez a distribuição internacional, apostou no filme, então injetou uma quantidade bem importante de recursos nesses eventos todos. E o segundo elemento é que Walter Salles, que é o produtor e diretor do filme, já conhece um pouco como é que funcionam as coisas, né? Então ele já esteve indicado com o Central do Brasil, Diários de Motocicleta, que é um filme dirigido por ele, já esteve indicado no Oscar há algum tempo atrás. Então ele já conhece como é que funciona, tem contatos, relacionamento internacional e conseguiu viabilizar algumas coisas sem precisar necessariamente investir recursos próprios. Mas, independente disso, é muito importante que a gente tenha esses recursos para competir de forma de igual para igual com outros grandes filmes internacionais. Quer dizer, além do orçamento para fazer o filme, não é barato você promover o filme até o ponto em que ele seja indicado ao Oscar, né? Nem um pouco, Marcelo. A gente tem ali... não se sabe exatamente centavo por centavo o orçamento de Ainda Estou Aqui, mas ele gira em torno ali de 15, 18 milhões de reais, tá? Foi o orçamento do filme. Eu diria que em campanha, uma vez que ela é feita quase toda em dólar, a gente já deve estar mais ou menos no mesmo patamar com a ajuda desses parceiros internacionais. Agora, o filme, pelo que eu entendo, ele já se pagou, né? Ele já compensou todo esse investimento aí. Com certeza, Marcelo. Atualmente, a gente está falando agora no finalzinho de fevereiro de 2025, já são mais de 5 milhões de espectadores nas salas de cinema, não só do Brasil como do mundo, né, de forma condensada. É a quinta maior bilheteria do cinema brasileiro de todos os tempos. Ainda pode conseguir mais, né? A depender, inclusive, dos resultados aí da cerimônia de domingo, e tem performado bem também internacionalmente. Então, do ponto de vista da produção do filme, sim, ele já se pagou em muito, né? De 15 milhões aí de orçamento, 18 milhões que seja, ele já passou a barreira aí de 100 milhões de reais. Isso é uma coisa bastante significativa para o cinema nacional, né? Marcelo, é crucial, assim, a gente voltou a ter orgulho do cinema brasileiro, né? É uma coisa, assim, para mim que trabalho com isso, né, e estudo isso há muito tempo, é emocionante ver as pessoas falando de um filme brasileiro na mesa de bar, na praia, nas ruas, repercutindo nas redes sociais a vitória da Fernanda Torres no Globo de Ouro. Então, isso faz muito bem. E é economia também, né? O setor do entretenimento, o setor criativo também faz gerar economia, geração de empregos. Isso é essencial e é muito importante a gente prestar atenção nisso. Agora vamos falar então do domingo, que eu acho que está todo mundo ansioso, né, para saber, todo mundo aí fazendo as suas apostas. Você acha que o Brasil tem chance de trazer pelo menos um Oscar? Sim, Marcelo, e eu falo isso não como torcedor movido pela emoção, tá? Eu acho que pela primeira vez na história a gente tem chances reais de trazer pelo menos uma estatueta. Por mais que a gente romantize Central do Brasil e Fernanda Montenegro lá no final da década de 1990, era muito difícil, de fato, a gente vencer um Oscar naquela ocasião por várias razões. Depois, em 2003, a gente teve Cidade de Deus, que também é um filmaço brasileiro, mas estava concorrendo contra O Senhor dos Anéis, que era uma produção que não tinha muito como ninguém derrubá-la. Dessa vez, a gente está com uma força em um momento de campanha, de crescimento e de repercussão do filme que eu nunca vi na história. E eu acho que, sim, a gente tem grandes chances de vencer na categoria Melhor Filme Internacional. E olha que coisa mágica, Marcelo. A única categoria que você não indica pessoas físicas é Melhor Filme Internacional. O indicado é o país. E se vier mesmo o prêmio, vai ser num domingo de carnaval. Tem como ser mais gostoso? Melhor impossível, né? Pois é, com certeza. Já tem muita gente fantasiada de Fernanda, inclusive. Com certeza. E vai bombar. Essa fantasia durante o carnaval aí vai bombar. Olha, aqui na redação mesmo tem uma colega que vai num bloco de carnaval vestida de Sueli. Olha, mas tem tudo a ver, viu? E vai ter também muita estatueta do Oscar aí pelos bloquinhos Brasil afora. Exato. Mas falando então sobre essa categoria de filme internacional, a gente viu a Emília Pérez ganhando muita força no fim do ano passado, mas parece que essa campanha deu uma murchada, né?
Pois é, Emília Pérez, na verdade, é um título que ele já vem forte desde a estreia no Festival de Cannes, né? Lá ele ganhou o grande prêmio do júri, que seria o segundo lugar, né? A Palma de Ouro é o prêmio principal, o prêmio do júri seria a segunda colocação. E de lá, desde então, ele vem sendo bem visto e vem acontecendo nos prêmios da crítica e também da indústria. Só que o que aconteceu? A partir do momento em que ele conquistou as 3 indicações, se tornou o filme mais indicado, alguns esqueletos saíram do armário, principalmente em função da Carla Sofia Gascon, né, e de alguns tweets que ela fez aí há anos atrás, e que acabaram sendo motivados por algo que ela mesma disse, né? Porque ela acabou criticando ali os brasileiros, deu a entender que a equipe do filme brasileiro estaria fazendo uma campanha contra ela, e aí a internet implacável acabou desenterrando, né, essas declarações, e o filme Emília Pérez acabou de favorito ao Oscar, com 13 indicações, se tornando um dos casos de maior queda de reputação de todos os tempos. Eu acredito, sinceramente, Marcelo, que a gente vencendo o melhor filme internacional, Emília Pérez deve sair aí com no máximo 2 estatuetas, melhor atriz coadjuvante para Zoe Saldanha e melhor canção. Agora, o Ainda Estou Aqui, ele chegou um pouco tarde no circuito, como você disse. Tem muita gente descobrindo agora o filme, quando a votação já acabou, né? Pois é, Marcelo. Então, esse é mais um dos motivos da gente ter que antecipar esse processo de escolha e qualificar ele melhor. Ainda Estou Aqui, ele teve uma estreia ainda no mês de dezembro lá nos Estados Unidos, mas é o que a gente chama de estreia limitada, né? Então, é para cumprir as regras de elegibilidade do Oscar. Ele passou a ser distribuído de uma forma maior, né, mais ampla nos Estados Unidos, dia 17 de janeiro. De 17 de janeiro, as votações do Oscar já estavam abertas, né? Então, assim, foi tarde. As pessoas começaram a descobrir o filme tardiamente. E isso, infelizmente, acabou fazendo com que a gente ficasse de fora de outras categorias que seria muito possível da gente ser indicado, como, por exemplo, o melhor roteiro. Ganhou esse prêmio lá em Veneza. E até melhor direção para o Walter Salles, né? Pois é. Agora vamos falar da categoria de melhor atriz, né? Eu vejo aí uma trinca de favoritas, que são a Fernanda Torres, a Demi Moore e também a Mickey Madison. Isso. Como é que você está vendo essa disputa entre elas aí? Olha, eu vejo que hoje, nesse momento, eu acho que a Demi Moore é a grande favorita, porque ela venceu a maior parte dos prêmios, né, que antecedem e que são termômetro para o Oscar, né? Inclusive o prêmio do Sindicato dos Atores, que é um colégio eleitoral de mais de 100 mil votos, então, assim, é bem representativo, e boa parte desses membros também são membros da academia. Numa disputa muito acirrada com a Mickey Madison pelo filme Anora, porque também ganhou alguns prêmios importantes, como o BAFTA e o prêmio do Independent Spirit Awards, que é voltado mais para o cinema independente. Só que eu não vou descartar aqui a Fernanda Torres por um único motivo. Se a gente analisar o histórico do Oscar, né, as atrizes que acabam sendo premiadas nessa categoria, conta contra a Demi Moore o fato dela estar num filme de gênero. O terror não é exatamente um gênero que agrada a todo mundo, tem gente que tem uma certa repulsa e até não assiste os filmes. E a Mickey Madison é muito jovem, né? Tem 25, 26 anos, se não me falha a memória. Então, a academia tende a premiar atrizes mais maduras. E a Fernanda Torres está num papel amplamente difundido e de aceitação internacional, de uma linguagem universal, que é o drama, e já é uma história muito bonita, né? Filha da Fernanda Montenegro, que foi indicada lá em 1998. Então, assim, a Fernanda não é favorita, tá? Eu não vou enganar aqui, dizer que a gente com certeza vai ganhar essa categoria. É um pouco mais difícil, mas não podemos descartar. Quem sabe a gente não tem essa surpresa aí no domingo à noite, né? Tomara, né? Tomara. O Brasil vai festejar muito mais aí o Carnaval. Com certeza. Tá certo. Felipe Haureluc, muito obrigado pela sua participação aqui no Real Time. Volte sempre. Obrigado a você, Marcelo. Até a próxima. Um abraço.